Olá para todos! Vamos prosseguir com o nosso curso de Geometria Plana, iniciando o capítulo 3, que é sobre triângulos. E olha que bom, a gente já falou em triângulos no capítulo 1 e no capítulo 2, né? Então eu estou fazendo isso aqui nesse curso. Ao invés de ter um capítulo sobre um determinado assunto e começar a falar nesse assunto só nesse capítulo, eu estou adiantando, colocando a carroça na frente dos bois. Assim a aula fica mais dinâmica, porque a gente pode fazer mais questões, mais exercícios. Então, tem muita coisa de triângulo aqui que a gente já falou. Por exemplo, a classificação de triângulos, né? Quais são os tipos de triângulo a gente pode ter? Um montão. Em relação aos lados e ângulos, um triângulo pode ser equilátero, pode ser isósceles, pode ser escaleno. O equilátero, ele tem 3 lados iguais e também 3 ângulos iguais a 60 graus. O lado pode ser qualquer valor, né? Aí vai depender do tamanho do triângulo. Então eu vou chamar aqui de lado A, lado A, lado A. A medida do lado é igual a A. E os ângulos aqui são todos iguais a 60 graus. Esse é o triângulo equilátero. O triângulo isósceles, ele tem apenas 2 lados iguais. Não pode ter 3. Então, seria assim, A, e aqui tem que ser outro valor. Um valor B, de tal forma que o B seja diferente de A, não pode ser igual. E aí nós vamos ter aqui 2 ângulos iguais, que são os ângulos da base, e aqui um ângulo diferente, que a gente chama de ângulo desigual, ou então ângulo do vértice. Então, triângulo isósceles tem que ser assim, 2 lados iguais e um diferente. E tem também o triângulo escaleno, que tem os 3 lados diferentes. Valores A, B e C. É claro que os ângulos vão ser diferentes também, né? Então a gente vai ter aqui A diferente de B, A diferente de C e B diferente de C. Todo mundo diferente. Então esse é o triângulo escaleno. 3 lados diferentes e os 3 ângulos também são com valores diferentes. Então essa é uma classificação que os triângulos recebem, né? Agora, ainda dentro dessas classificações aqui, nós podemos ter o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, só isso. Então, um ângulo é 90 graus. O lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa. E observe que o triângulo retângulo, ele pode ser escaleno também. Então aqui eu fiz um triângulo com 3 lados que parecem ser diferentes, né? Esse é diferente desse, que é diferente desse. Agora você pode ter também um triângulo retângulo isósceles. É fácil, é só você pegar um quadrado e cortar o meio por uma diagonal. O que vai acontecer? Aqui você vai ter um ângulo reto, porque é um quadrado. Aqui também é reto, aqui também é reto. Só que a gente cortou, né? Cortando, vai ficar um ângulo reto dividido ao meio. Vai ficar aqui 45 graus e 45 graus também. Aqui é a mesma coisa, 45 graus e 45 graus. E como o quadrado tem lados iguais, nós vamos ter aqui nesse triângulo 2 lados iguais. Por isso que ele é, além de ser retângulo, ele é também isósceles, tá? Então, triângulo retângulo isósceles é um triângulo retângulo que tem 2 ângulos de 45. Ou também, que é a mesma coisa, tem os 2 catetos iguais. Agora, ainda a respeito dos ângulos, nós podemos chamar um triângulo de acutângulo e obtusângulo. O triângulo acutângulo, ele tem que ter 3 ângulos agudos. Por exemplo, um triângulo que tenha os ângulos 50 graus, 60 graus e 70 graus. Olha que a soma está dando 180, né?
Mas esses três ângulos aqui são menores do que 90 graus, são três ângulos agudos. Então, um triângulo acutângulo. Esse aqui, ó, o triângulo equilátero, ele também é acutângulo, porque ele tem ângulos agudos, 60, 60 e 60. Agora, o triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso, assim, ó. Ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. É claro que você só pode ter um ângulo obtuso, né? Os outros dois têm que ser agudos, senão vai passar de 180 graus. Então, temos aqui diversas classificações para triângulos. Tem o equilátero, o isósceles, o escaleno. Tem também o retângulo, o acutângulo e o obtusângulo, sendo que você tem aqui triângulos que pertencem a mais de uma categoria, né? Uma categoria daqui e também uma categoria daqui. Por exemplo, eu posso ter um triângulo isósceles e obtusângulo? Pode. Assim, por exemplo, ó, vou pegar um triângulo aqui que tem um ângulo de 120, aqui um de 30 e aqui um de 30. Olha, tem um ângulo obtuso, que é 120 graus, e aqui, ângulos iguais que eu coloquei de propósito. Então, se os ângulos são iguais, ele é isósceles. Então, esses lados aqui também são iguais. Então, esse triângulo, ele é isósceles e obtusângulo. Certo? Então, isso aqui a gente já tinha falado no capítulo 1 e no capítulo 2, né? Até já resolvemos problemas usando essas palavras aqui. Agora vamos passar para um outro assunto, que esse é novo, que é a congruência de triângulos. Eu estou interessado em identificar triângulos iguais. Só que eu já falei aqui que na geometria a gente não chama as coisas iguais de iguais, a gente chama de congruentes. Então, vamos falar sobre congruência de triângulos. Então, lembrando que congruente é a mesma coisa que igual, né? Mas você não fala igual, fala congruente. Olha só, como é que são dois triângulos congruentes? Eu vou desenhar dois triângulos congruentes aqui. Deixa eu fazer aqui com régua para ficar bonitinho. Eu vou chamar esse triângulo aqui de triângulo ABC. E vou chamar esse outro triângulo aqui de MNP. De tal forma que aconteça o seguinte: que esse lado seja igual a esse, que esse lado seja igual a esse, e que esse lado seja igual a esse. Além disso, que aconteça isso aqui, que esse ângulo seja igual a esse, que esse ângulo seja igual a esse e que esse ângulo aqui seja igual a esse. Esses triângulos, da forma como eles estão, eles são chamados de triângulos congruentes. E a gente escreve assim: triângulo ABC é congruente, aí você faz um sinal de igual com 3 tracinhos, ou então pode fazer um sinal de igual assim, tá? 2 tracinhos e aqui você bota como se fosse um tio. Então o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. E existe aqui uma correspondência entre esses lados e entre esses vértices. Quer dizer, o vértice A corresponde ao vértice M, o vértice B corresponde ao vértice N e o vértice C corresponde ao vértice P. Então isso aqui é a definição de triângulos congruentes. Só que acontece uma coisa. No problema, você, para identificar que dois triângulos são congruentes, você não precisa identificar esses 6 elementos, porque aqui existem 6 elementos. Existem 3 ângulos e existem 3 lados. Mas você, para saber que são congruentes, concluir que são congruentes, você não precisa identificar esses 6 elementos. Bastam 3 deles. 3 mais escolhidos de forma conveniente. E eu vou já dizer aqui quais são esses 3 elementos. Você pode identificar isso aqui, lado, lado, lado.
Isso significa, se você consegue identificar em dois triângulos que um lado é igual ao outro, que um segundo lado é igual ao outro e que um terceiro lado é igual ao outro, a gente chama isso de lado, lado, lado. Você conclui que os triângulos são congruentes. Ah, mas e os ângulos eu não preciso ver? Não precisa, porque os ângulos iguais vão ser a consequência dos lados iguais. Tem um outro caso de congruência também, que é o lado, ângulo, lado. Ou seja, você identifica dois lados e o ângulo entre eles. Basta isso para identificar que dois triângulos são congruentes. Você identifica dois lados, claro que vão ser lados vizinhos, né? E o ângulo formado entre esses dois lados. E finalmente tem um outro caso, que é o caso ângulo, lado, ângulo. Quer dizer, você identifica um lado, um ângulo para cá e um ângulo para cá, sobre o mesmo lado. Ângulo, lado, ângulo. Quando você identifica um desses três casos aqui, isso é suficiente para você concluir que os triângulos são congruentes. Então, isso vai ficar já claro quando eu fizer os exercícios no próximo vídeo, tá? Agora, infelizmente, se você procurar questões sobre isso, a maioria é para identificar lado, ângulo, lado. Dificilmente você encontra um problema legal sobre esse assunto, tá? Tem uns problemas que são muito fáceis e tem os problemas que são muito difíceis sobre congruência. Um problema mediano já é mais difícil de conseguir encontrar. Mas, em linhas gerais, você tem que identificar essas coisas aqui. Vai ficar claro já quando a gente fizer os exercícios. Ah, e tem ainda casos especiais de congruência para triângulos retângulos, tá? Os triângulos retângulos também têm esses casos, mas tem casos adicionais. Eu vou mostrar aqui. Bom, se você já sabe que um triângulo é retângulo, você não precisa de 3 elementos, você precisa de apenas 2 elementos para concluir que eles são congruentes, tá? Se você sabe que 2 triângulos são retângulos, então vou escrever assim, triângulos retângulos. Aí você tem nesses 2 triângulos retângulos hipotenusas iguais. E também tem um cateto igual, não precisa ser os 2 catetos, basta um cateto. Então, hipotenusas iguais e catetos iguais, mas catetos iguais seria assim, um em cada triângulo, tá? Pronto, isso aqui é suficiente para você concluir que o primeiro triângulo, ABC, claro, retângulo, tá? É congruente ao triângulo MNP, retângulo também. Então, basta você identificar que eles são retângulos, que eles têm hipotenusas iguais e um cateto igual em cada um. Aí eu posso ter 2 catetos iguais. Olha só, 2 catetos iguais é óbvio que é congruência. Porque aí se forem 2 catetos iguais, olha o que vai acontecer. Ó, um triângulo retângulo, que eu não sei se ele é congruente a esse outro, tá? Eu não sei se é. Mas aí, você sabe que eles são retângulos, isso é dado. Você encontra esse cateto igual a esse cateto e esse cateto igual a esse cateto. Isso aqui é suficiente para concluir que esses 2 triângulos são congruentes? Claro, porque você vai ter aqui, ó, lado, ângulo, lado. É o casual, porque o ângulo entre eles, já que são catetos, o ângulo é dado, é 90 graus. Então, quando você tem apenas 2 lados, 2 catetos de um triângulo, o ângulo entre eles, que é reto, vai ser igual também, reto, reto. Então, quando você tem 2 catetos no triângulo retângulo, você, na verdade, tem aqui o caso LAL, certo? Por isso que eu nem escrevi aqui, ele recai no caso anterior. Mas isso aqui é uma coisa que você tem que lembrar, tá? Triângulos retângulos que têm a mesma hipotenusa e o mesmo cateto, basta um, eles vão ser congruentes. Então, vamos fazer um desenho aqui para mostrar isso. Ó, esse triângulo é retângulo. Esse também, mas eu não sei se eles são ainda congruentes, tá?
Mas aí, digamos que eu descobri que a hipotenusa desse é igual à hipotenusa desse. Isso já é suficiente? Não. Tem que ter a hipotenusa e mais um cateto. Então, digamos que esse cateto aqui seja igual a esse. Pronto. Isso aqui já é suficiente. Claro que aqui é 90 graus, né? Então, quando você tem dois triângulos retângulos com a mesma hipotenusa e um cateto igual, é suficiente para garantir que eles são congruentes, ou seja, o segundo cateto vai ser igual também. Isso aqui é óbvio, né? Porque você pode usar aqui o Pitágoras. Se você já sabe Pitágoras, você vai entender isso aqui fácil. Se você sabe a hipotenusa e um cateto, você usa o teorema de Pitágoras para encontrar o outro cateto. E aqui você vai encontrar o mesmo valor. Então, vão ficar dois triângulos com os lados iguais, 2 a 2. Então, tá quase bom para a gente fazer exercício. Eu vou lembrar agora de mais dois detalhezinhos aqui no círculo, que tem a ver com congruência. Então, atenção que eu vou mostrar aqui agora uma propriedade nova, que eu ainda não falei nesse curso. Tem a ver com círculo. A gente não entrou ainda no capítulo de círculo e circunferência, mas eu já vou mostrar aqui uma propriedade do círculo. É o seguinte. Vamos pegar um ponto P aqui e vamos traçar aqui uma reta. Uma reta que corta o círculo. Quer dizer, corta a circunferência, assim, ó. Corta a circunferência, claro, em dois pontos. Quando você pega um ponto e traça uma reta, em cima de uma circunferência, três coisas vão poder acontecer. Pode ser que essa reta passe totalmente por fora do círculo, assim, nem encoste nele, né? A gente diz que nesse caso aqui, a reta é exterior à circunferência, ela passa por fora, ela nem chega perto da circunferência. Tem uma segunda situação, que é essa aqui, a reta pode cortar a circunferência, ela entra e sai. Então, quando você tem essa situação, dois pontos aqui, é como se fosse um corte, né? Dois pontos de interseção entre a reta e a circunferência, a gente diz que essa reta aqui é secante. É a secante. E tem uma terceira situação, é que ao invés de você ter dois pontos, você tem um ponto só. Assim, ó. Ela vai passar, ela vai encostar aqui na periferia, né? Vai encostar aqui na circunferência, na beiradinha, mas não vai chegar a passar para o lado de dentro. Ela vem, toca aqui e depois continua. Essa reta aqui, do jeito que tá, ela se chama tangente. Então isso aqui se chama posições relativas entre uma reta e uma circunferência. Essas posições são três possíveis. A reta pode ser exterior, a reta pode ser secante e a reta pode ser tangente à circunferência. E mais um detalhe aqui que eu vou apresentar. Se a gente pegar o centro da circunferência e ligar a esse ponto de tangência, olha o que vai acontecer. Esse segmento aqui, que está marcado em vermelho, é um segmento que liga o centro do círculo a um ponto da circunferência. Esse segmento se chama raio. Isso você sabe, né? E existe aqui uma propriedade importantíssima que você vai usar isso em problemas, que é a seguinte: o raio é perpendicular à tangente. Então, toda vez que você traça uma tangente ou uma circunferência, pega o ponto de tangência e traça o raio, você vai ter aqui um ângulo reto, tá? Então, vamos escrever isso. O raio é perpendicular à tangente. Então, propriedade importantíssima sobre circunferência que você tem que lembrar, porque isso aqui vai aparecer nos problemas, tá? Sempre que você tem uma tangente e um raio, você vai ter ali um ângulo reto.
Isso aqui pode ser demonstrado facilmente, mas eu não vou demonstrar agora, porque a gente não está ainda no capítulo sobre círculo, né? A gente está no capítulo sobre triângulo, eu estou só adiantando essa propriedade aqui. Então lembre disso, o raio é perpendicular à tangente.